Então, eu sou o Jardel Zucchi, sou médico veterinário, trabalho na Cooperaf com a coordenação de bovinocultura. Estamos aqui no 12º Simpósio Brasil Sul de Bovinos de Leite, né? Temos a honra aí de contar com a participação do professor Rodrigo de Almeida, né? Ele é professor, médico veterinário, professor associado ao Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná. E estamos aqui, professor, para conversar sobre um assunto muito importante, né, que é a questão de composição de leite, né? Perfeito. E o tema da palestra é Decifrando Composição de Leite. Uhum. Então, professor, eu gostaria assim de ouvir com relação à sua opinião, olhando o cenário atual, né, que a gente busca vacas de alta produtividade, pensando na questão da eficiência, né, eficiência da atividade. Como buscar essa alta produtividade e manter uma boa composição de leite pensando numa vaca saudável aí? Uhum. Bem, inicialmente, saudações a todos. Agradeço aí, Jardel, a oportunidade, não só a você, mas obviamente ao Núcleo VET, né? Ao núcleo aí dos médicos veterinários aqui da região, que estão organizando aí, aparentemente com muito sucesso, aí o 12º Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite. E também é um prazer estar aqui interagindo com você também. Assim, o que eu digo é que o primeiro ponto é que, de fato, não é uma tarefa fácil. Porque há muitas razões de que, muitas vezes, alguns rebanhos até conseguem um incremento em produção de leite, em produtividade, mas, às vezes, com sacrifício na composição do leite, principalmente teor de gordura, né? Na verdade, o teor de gordura, ele tem uma correlação negativa com o volume de leite. Então, assim, práticas nutricionais que a gente busca para aumentar a média do rebanho, algumas delas redundam em redução do teor de gordura. E isso é particularmente importante num mercado de lácteos que crescentemente vai, né, se importar com sólidos, né? O sistema de pagamento de leite por qualidade não é uma unanimidade ainda, mas ele será. Na minha opinião, é um caminho sem volta. É isso que aconteceu no mundo inteiro e é o que já está acontecendo no Brasil, em muitas regiões. E certamente vai se alastrar. Então, cada vez mais, o produtor, os seus colaboradores, o seu veterinário, o seu nutricionista vão ser pressionados para não tão somente produzir altas produções, mas também produzir bastante leite com sólidos altos, gordura e proteína. Não é uma tarefa fácil, mas tem como fazer e tem como conciliar, né? Eu acho que é isso. São práticas de nutrição e manejo que conciliam as duas coisas, para a gente buscar simultaneamente altas produções de leite, mas também altas produções de gordura e proteína, que são os dois sólidos mais relevantes, vamos dizer, para a indústria. E olhando esse ponto, professor, tem uns critérios que o senhor considera como adequados? Vamos olhar a raça holandesa ali, que é a predominante na região, né? Certo. E a que mais tem desafio com relação à produção de sólidos. Tem algum critério mínimo, talvez, para nós considerar como uma gordura saudável para a vaca e uma proteína, num critério mínimo, assim, para a gente olhar a análise de leite e dizer que ela está de acordo ou não? Eu entendi e entendo. Acho que eu diria assim... se você me perguntasse 5, 10 anos atrás, eu falaria 3,30 de gordura, 3,10 de proteína. E abaixo disso, acho que é muito baixo. Mesmo que o produtor não receba bonificação. Mas eu acho que nos últimos 5, 10 anos, eu acho que a gente tem que subir essa barra, entendeu? Uhum. E eu já colocaria hoje, para dizer assim, como concentrações mínimas ou teores mínimos dos dois sólidos mais relevantes, gordura e proteína, eu responderia a você 3,50 de gordura e 3,20 de proteína. Seriam teores mínimos para a raça holandesa, na minha modesta opinião. Até porque, né, professor, a seleção genética também tem contribuído muito, assim, com relação a vacas com potencial produtivo, principalmente em proteína, né, com um potencial maior. E especialmente a condição de manejo em função de a gente tem percebido muitos produtores indo para o sistema confinado, né? Então permite-se condição mais adequada de produção, né? Não, exato. Você tem toda a razão. E isso a gente não pode esquecer, né? E eu até vou tocar nesse assunto na minha palestra daqui a alguns minutos ou horas. A gente não pode esquecer o componente genético, sabe? Embora o meu foco seja nutrição, manejo, a gente não pode esquecer de que mesmo pensando assim numa genética quantitativa, vamos dizer assim, a herdabilidade dos teores de gordura e proteína são altos. E hoje, com as avaliações genômicas, isso aumentou ainda mais as possibilidades da gente melhorar sólidos, também via genética. A gente não vai esquecer a nutrição, né? Muito pelo contrário, mas a gente sabe que
a gente pode trazer, ao longo do tempo, uma evolução genética dos animais que vão também, desde que com boa nutrição, produzir mais gordura e proteína, ou seja, animais que estão geneticamente mais preparados para produzir mais sólidos. Mais sólidos. O que a gente percebe, assim, realmente não é uma ação única, né, professor? Que o professor mesmo bem frisou, né? Tem questão nutricional importante, genética, condição de ambiente, né? E manejo ali para conseguir esses altos indicadores, né? Agora, tendo um outro olhar, assim, professor, com relação vamos olhar agora a questão normativa, né? A IN 76 e a IN 77. Ela tem lá os seus critérios, lá os parâmetros para físico-químico na composição, né? A gente tem percebido na empresa e outros colegas também conversando com relação à dificuldade com relação realmente a entregar o leite, né, numa composição de condição mínima no físico-químico, né? Planecroscopia, plano de extrato de secos engordurado. Então, uma opinião do senhor, assim, com relação ao onde mexer, onde olhar exatamente para ter uma condição mais segura, né, de produzir um leite realmente de acordo com o que a legislação tem exigido. Bem, então, assim, meu foco, né, lógico, eu vou focar mais na qualidade composicional do leite, né, e não qualidade microbiológica do leite, né. Tem vários especialistas, inclusive com muito mais conhecimento do que eu para falar de CCS, CPP e assim por diante. Mas, assim, em termos de composição, né, do leite, além dos teores de gordura e proteína que eu mencionei aí minutos atrás, né, e eu teria esses critérios mínimos de 3,50 de gordura, 3,2 de proteína, eu acho que, por exemplo, a gente pode analisar outras coisas também. Então, por exemplo, teor de lactose. Nutricionalmente, a gente consegue mexer muito pouco com a lactose via nutrição. Mas a gente consegue melhorar muito a lactose via qualidade microbiológica do leite, né? Tem vários trabalhos, inclusive alguns conduzidos aqui em Santa Catarina, né? Por exemplo, pelo professor André Thaler, da UDESC, que mostra que quando você tem um leite, né, ou você tem vacas com alta CCS e alto CPP, você vai ter um teor de lactose mais baixo. Então, o teor de lactose pode ser usado também como um indicador, né, de qualidade, vamos dizer assim. Outro parâmetro que eu acho que é importante, que também vou tentar trazer, né? A gente não tem tanto tempo na apresentação, mas vou tentar trazer, uma ferramenta que para nutricionista é muito bom, que é o nitrogênio ureico do leite, popularmente chamado de ureia do leite. Porque a ureia do leite ele te dá uma ideia de sincronismo, de combinação entre a fermentação de carboidrato e a produção de proteína no rumen, entendeu? Então, quando vacas produzem leite com concentrações de nitrogênio ureico entre 10 a 14 miligramas, é um bom indicativo. É indicativo que as coisas estão casando, que as coisas estão combinando, entendeu? E é uma ferramenta complementar para o produtor e seus técnicos, né? Eu tenho que ajustar a proteína. Não, aqui está alto demais, aqui está baixo demais. Eu acho que é uma outra ferramenta que pode ser usada. Existem outras, né? Mas eu acho que, assim, essas são duas que eu acho que eu posso usar de forma complementar para contar uma história maior, vamos dizer assim. E aqueles rebanhos, professor, que a gente observa assim, realmente níveis de lactose bem baixos, assim, lá 4,30, né? Vamos colocar como um número aí, né? Quer dizer, tá fora do próprio critério mínimo da legislação, né? Já tem um indicativo, assim, que pode ter uma leitura prévia do que pode estar acontecendo nesse rebanho, na opinião do senhor? Como eu falei, eu acho que a primeira coisa... Veja, se uma vaca é muito nova no leite, eu posso ter um 4,30, 4,40. Porque a gente não pode esquecer que a lactose do leite ela é sintetizada pela glicose sanguínea. Então, uma vaca recém-parida que tem uma hipoglicemia, tem uma concentração de glicose muito baixa, é normal ela ter lactose do leite baixa. Mas aí eu estou falando de uma ou poucas vacas, eu não estou falando de tanque. Né? Então, assim, uma análise de lactose baixa não me assusta se a vaca for nova no leite. Vacas boas produzem leite com baixa lactose no início da lactação. E isso, de certa forma, é até fisiológico, tá certo? O problema é uma média de tanque. E aí esse leite, né, ele expressa vacas de início, meio e fim de lactação. Então, assim, a não ser do ponto de vista microbiológico, a gente não tem justificativa para um leite abaixo de 4,60 ou 4,70 de lactose. Então, e não há nutricionalmente o que fazer, porque, na verdade, o problema é de ordem microbiológica, na minha opinião. O teor de lactose, como eu falei minutos atrás, ele é pouco ou nada manipulado pela nutrição. Então, enfim, eu acho que é a parte de qualidade microbiológica do leite.
E esse outro ponto que o senhor comentou, a questão de NUU aí, professor, como usar essa informação, né? Muitas vezes tem empresas que coletam uma vez por mês a amostra, outras empresas têm uma coleta mais sequencial, né? 3 ou 4 vezes por mês, né? E além disso, a gente tem condições de coleta também, propriedade de coleta num dia, propriedade de coleta no outro dia, ou em horários diferentes, né? A gente pode usar também essa ferramenta, o número NUU ali, ele tem que também ter seus critérios na coleta, né? Então, o que o senhor recomendaria, assim, para realmente embasar Entendi. a informação do NUU lá do tanque? Então, assim, exato, você pode ter NUU do tanque, você pode ter o NUU médio de lote e pode ter o NUU individual de cada vaca. Essa terceira possibilidade é o melhor dos mundos, né? Porque daí você pode, inclusive, fazer uma inferência. Qual é a proporção de vacas que estão abaixo de 10, qual é a proporção de vacas que está acima de 14. Porque os valores ideais que a gente continua usando são 10 a 14 miligramas. Agora, como eu sempre me pergunto, não, mas tudo bem, eu não consigo fazer individual. Eu não faço controle leiteiro individual. Eu só tenho tanque. Então vamos usar. É melhor do que nada. Só que ele não é tão rico. Ele não dá uma informação tão, né, digamos, valiosa quanto seria uma análise individual de vacas. Eu acho que esse é o ponto. Qual frequência? Eu acho, sobre qual ordenha coletar, o NUU, eu acho que ele é pouco impactado pelo fato de ser ordenha da manhã, da tarde e da noite. 3 ordenhas, ou ordenha da manhã, tarde e 2 ordenhas. O componente do leite que é muito impactado pela ordenha é a gordura, né? Que sabidamente ela é mais baixa na ordenha da manhã e mais alta na ordenha da tarde ou da noite, se o rebanho tiver 3 ordenhas. O NUU, ao contrário, o NUU ele é muito estável ao longo do dia. Vamos dizer, em termos experimentais, a gente faz um experimento de pesquisa, aí a gente tem a preocupação de saber quantas horas após a grande refeição, ou após o trato, a gente coleta essa amostra. Aí tudo bem. Principalmente para a coleta de ureia do sangue. Mas a ureia do leite é muito mais estável, entendeu? Eu não teria essa preocupação. E, finalmente, quanto à frequência de coleta, eu acho que daí eu venço todos os pontos que você perguntou. Eu vou ser assim, muito claro, assim, eu sei que é duro falar, mas assim, você tomar decisões de cunho nutricional e até mesmo pagar o produtor com uma única análise de tanque mensal, desculpa falar, eu acho que é quase brincar de pagar. É quase brincar de mexer com nutrição, entendeu? Você tem que ter maior frequência de análise, entende? Porque, assim, uma única análise, você tá dando tanta importância para uma única análise que, assim, a chance de você cometer erro é muito grande, entendeu? Então, assim, eu acho que pelo menos a gente tem que caminhar por uma análise semanal. Tudo bem, é tudo um processo, né? Então, começar a fazer quinzenal, fazer 3 semanas por mês. Mas eu acho que pelo menos assim é onde a gente deve almejar, entende? Futuro ali. É, o futuro. Uhum. E que algumas cooperativas já estão nesse futuro, entendeu? É uma por semana. E até a gente ambicionar, talvez daqui a alguns anos ou algumas décadas, uma análise dia sim, dia não, entendeu? Que é isso. É como eu falei, tanto para mexer com... Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ir num rebanho, mexer na dieta por conta de uma única análise. Cara, será que eu não estou cometendo um erro? Como que essa amostra foi coletada? Será que o tanque foi homogeneizado, entendeu? E às vezes é o pior, né? A gente mexe numa dieta que estava correta, porque baseado numa análise que foi incorretamente coletada. Então é o pior dos mundos, porque você mexe numa dieta que estava boa, entendeu? Exato, né? E isso pode acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente ter muita segurança e se é para fazer nutrição para sólidos, então vamos mensurar qual é o sólidos desse rebanho ou desse lote, né? Exato, né, professor? O senhor comentou essa questão de condição, né? O sistema de produção do Sul ainda ele é embasado em ou produção de leite semi-confinado, né? A vaca vai para o pasto algumas horas, outras horas come em coxo ou a pasto, né? Algumas propriedades ainda tem essa condição, né? Então, pensando como o senhor falou, olhando uma amostra por mês, qual é a oscilação que nós temos de produção de volumoso ou de condição de consumo ao longo do mês, né? Ela vai ser extremamente alta, né? De diferença de uma para outra. Certamente vai impactar. E aí, olhando esse cenário, professor, de sistema semi-confinado. Então, aqui na propriedade nós temos uma parte do volumoso vindo de pastagem, uma parte vindo de silagem, né? Coxo, feno, enfim, pré-secado. E outra parte consumindo no coxo, né? Com via concentrado aí.
Você percebe, conversando com colegas, né, uma dificuldade maior na produção especial de gordura, né, olhando o teor gordura assim, e gordura baixa daí, né, e em rebanhos com média de produção intermediária, 25, 26 litros, ou média de produção um pouco mais alta, né, 28 até 30 no semi-confinado a gente encontra. Mas infelizmente com um teor de gordura baixo, né? Então, que fatores estão mais interligados, nutricionalmente falando, né? Influenciando para não ter uma gordura com teores mais altos, como a gente enxerga em dietas semelhantes, no sistema confinado, por exemplo, mais gordura, mas uma dieta muito semelhante no semi-confinado, com teores lá de 0,3, 0,4 de gordura abaixo do que um rebanho confinado. Eu acho que aí... Eu acho que os dois grandes contribuidores, ou que explicam esse quadro de depressão da gordura do leite nesse cenário, seriam rebanhos, talvez, como você falou, de produtividade média ou média alta, em que a pastagem ela tem a sua contribuição, né? Lógico, é um ingrediente importante da dieta, só que em alguns momentos, principalmente no início do estágio vegetativo da planta, a planta tem muita qualidade, tem muita digestibilidade, tem muita proteína, mas ela não tem efetividade. Né? Então, assim, você coloca um volumoso que não tenha a mesma efetividade. Né? Não é um alimento, a pastagem nesse estágio, que vai tanto contribuir para a ruminação, para a saúde ruminal e assim por diante. Esse é um fator. O outro fator, como você falou, já que o rebanho é bom, e a gente está pensando principalmente talvez nas melhores vacas desse produtor, o que ele faz? Ele dá ele dá ração por mérito, né? As vacas que produzem mais comem mais ração. E daí, basicamente, o problema é que essas vacas acabam comendo muita ração. Uma ração que predominante é milho, fubá, já às vezes com granulometria muito baixa. E esse alimento vai fermentar muito rápido no rumen, né? Então, não é uma solução fácil. Parcelar ou distribuir esse concentrado quando possível ao longo do dia, nem que seja de 2 tratos para 3 tratos. Vamos dizer, uma vaca comendo 12 quilos de concentrado por dia, 6 quilos de manhã e 6 quilos de tarde em cada ordenha, antes, depois, durante, pouco importa. Nesse caso, pouco importa. É muita ração, né? E daí, realmente, a chance da vaca permanecer num quadro de acidose ruminal subaguda é grande. Então, essa combinação de fibra boa, só que pouco efetiva, e, por outro lado, um concentrado que tem muito amido, e esse amido está sendo fornecido quase que simultaneamente, essa combinação eu acho que é a responsável por esses eventos de gordura mais baixa em rebanhos semiconfinados. Em especial da raça holandesa aí, né? Isso, sem dúvida. E, professor, tem uma quantidade máxima, talvez, permitida por trato de ração? Não. Não. Essa é uma pergunta frequente, né, Jardel? E não tem, porque depende muito da produção, do DEL das vacas, depende também da proporção de amido, depende da granulometria. Assim, não tem, assim, eu acho que... vamos lá, colocar um número, assim, eu acho que 4, 5 quilos, acho que está tranquilo. Mas depois disso, acho que começa a ficar desafiador. Mas eu não gosto de cravar um número, porque depende muito da característica da ração. Por exemplo, se eu tiver uma ração com mais subprodutos energéticos, entendeu? Se eu tiver um concentrado que você consiga colocar um pouquinho de caroço de algodão, você coloca casca, você coloca polpa. Então você traz ingredientes que são energéticos, mas não são ricos em amido, a vaca tolera mais concentrado. Agora, numa ração com muito milho, obviamente ela tolera menos, porque o vilão, entre aspas, da gordura no leite, nesse caso, é um amido excessivo. E aí dietas com uma inclusão mais alta em silagem, né? Uma silagem com milho com bastante grão e mais via ração, né? Vai estar impactando aí. Exatamente. Muito bom, professor. Tem mais algum comentário que o senhor vai abordar na palestra que queira tratar aqui, para a gente poder... Não, eu acho que é isso, assim. E daí, basicamente, eu também vou me dedicar a uma análise de perfil de ácido graxo, que é algo novo nessa área, que a gente está começando a falar não tão somente de gordura total, né? Por exemplo, 3,5%, 3,8%, 4% de gordura, mas falando sobre os tipos de gordura. Então, essa gordura do leite não é toda igual. Ela é dividida em algumas categorias. Uma delas é uma gordura que é chamada de novo, e essa gordura que é produzida na glândula mamária parece ser o melhor indicador de saúde ruminal, entendeu?
Então, por muitas décadas, a gente atribuiu o fato da vaca ter gordura baixa como um sinal de acidose. E os trabalhos mais novos dizem, tudo bem, isso é verdade. Mas ainda um melhor preditor de saúde ruminal não é gordura total baixa, e sim é ácido graxo de novo baixo. É essa categoria da gordura total, que é o ácido graxo de novo, quando baixo, que significa que a vaca está com um problema de acidose. Tá? Então, isso eu vou tocar também na minha palestra daqui a algumas horas também. Então, temos que evoluir até na própria interpretação técnica em relação à relação gordura-proteína, né? Sem não dúvida. Simplesmente usar esses únicos 2 indicadores para nos nortear, né? Não, eu acho que sim. É como eu falei, né? Acho que depende do que você tem disponível. A relação gordura-proteína pode ser usado? Pode ser usado. Mas, assim, hoje tem indicadores, né, que vão sendo incorporados, né, pelos laboratórios, que é mais informativo aos nutricionistas. E isso mostra também, né, Jardel, que o técnico não pode ficar parado. Porque é tempo de ler, é tempo de, né, trazer novas informações, porque, assim, a gente tem muitas tecnologias hoje. E as análises de leite são, assim, é um campo que está avançando demais. Cada vez mais os técnicos e os produtores vão ter muitas informações oriundas do leite. Aquela velha amostrinha lá, o potinho de leite, cara, ele é cada vez mais rico em informações. Então o nutricionista tem que estudar, ele tem que se, né, especializar, ele tem que se capacitar para que ele use com sabedoria essas novas informações. Entendeu? Acho que esse é um ponto importante também. E traga, logicamente, esse conhecimento ao produtor, né? Porque eu acho que é o técnico que tem que fazer o dever de casa, estudar para bem orientar o produtor, que, logicamente, é a razão que nós estamos aqui, né? Não tenho dúvida. Exatamente, isso foi abordado em outras palestras também hoje durante a manhã, né, professor, que a responsabilidade do técnico é analisar o número, o indicador e interpretar para o produtor, né? Sem dúvida. Porque o produtor, no compromisso dele, que não são poucos, são imensos, né? Então, cabe realmente a área técnica se aperfeiçoar cada vez mais, usar as ferramentas que estão disponíveis. Uhum. Talvez hoje alguns indicadores ruins não são por falha de informação, por falha de ter o dado, né? Em si, por falha daqui a pouco de interpretar e realmente posicionar o produtor da melhor forma para ele conseguir realmente ter o melhor resultado, tanto o técnico, sim, mas em especial também o retorno econômico, né, da atividade. Perfeito. E como uma última análise, né, professor, o senhor comentou também muito bem a questão de tudo que uma amostra de leite entrega hoje, né? Então, obviamente, a gente tem visto empresas cada vez mais pagando por qualidade, coletando mais amostras ou tendo um indicador lá, mas a amostra de leite, ela entrega muitas informações. A gente já teve aqui a componentes de sólidos, né? Isso. Mas a amostra de leite hoje, quando vai para o laboratório, ela pode entregar N informações ali que auxilia, inclusive, em outros trabalhos de reprodução, de sanidade, enfim, que isso, realmente consegue ter uma avaliação mais geral do andar. E um outro ponto também, professor, muitas vezes tem um trabalho, tem uma orientação, né, de alimentação de vaca, mas a vaca sempre vai responder de alguma forma. E ela responde em volume de tanque e composição de leite, né? Certo. Então, esse olhar para a nutrição baseado não só em volume, mas embasado em composição, que o senhor bem vai tratar aí, certamente vai contribuir para isso, né? Não, eu concordo. E assim, é aquela coisa, né? Às vezes, alguns produtores que estão em regiões onde o seu leite não é bonificado pela indústria por gordura alta, proteína alta, isso não é justificativa para não olhar gordura e proteína. Porque, como você bem falou, gordura e proteína também são indicadores de saúde, né? O que a gente não quer é uma vaca com acidose, com tipanismo, com laminite, uma vaca pouco longeva. Então, assim, mesmo para fazendas que não recebem por composição, a gente tem, vamos dizer assim, que sugerir ao produtor, né, ou recomendar ao produtor que pelo menos valores mínimos, esses que eu falei minutos atrás, 3,5, 3,2, 3,5 de gordura, 3,2 de proteína, sejam minimamente alcançados, porque daí vai se transformar em vacas mais longevas, né? Menor reposição e assim por diante, porque é muito relacionado com saúde também. E além disso, né? Agora, se além disso, se o produtor começa a ser bonificado por sólidos, aí é uma conta que não para mais, né? Exato, né, professor? Não somente aguardar a indústria, né? Porque o produtor pode ser proativo, independente da indústria pagar ou não por qualidade para ele, mas ele pode fazer seu controle leiteiro. Inclusive, né, a gente entende que
controle leiteiro é uma ferramenta usada em outros países há séculos, né? Isso. E infelizmente no Brasil ela se arrasta, como o senhor comentou antes ali, no sentido de, não consigo fazer a coleta da amostra. Mas o custo dela é muito baixo, a praticidade de coleta é enorme, então hoje talvez não se tenha justificativa para não ter uma amostra individual de vaca pelo menos uma vez por mês para ter essa leitura, né? É aquela máxima, né? Você não consegue melhorar aquilo que não se mede, né? Então, você quer melhorar leite, você quer melhorar sólidos, primeira coisa é medir aonde você está. Porque senão você vai chutar, né? E chutar não vai dar certo, né? Então, assim, acho que é por aí. Chute é chute, né, professor? Não é para nós, né? Deus o livre. Vamos mudar, né? Exatamente. Né? Até porque a atividade profissional não vive assim, né? Não. Se é para ser profissional, temos que ter os indicadores e um bom diagnóstico e um bom trabalho. Professor, mais uma vez gostaria de agradecer muito aí a participação do senhor, tanto no podcast, que é a disponibilidade do tempo, né? E inclusive na apresentação aí, que certamente vai ser muito rica aí nas informações que o senhor vai trazer para nós aí. Agradecer aos ouvintes do podcast que estão acompanhando. E a gente já deixa, né, a recomendação para assistir os próximos, que vai vir novidades. O Nucleovet esse ano, além de fazer as apresentações, também está produzindo outro material que vai ficar disponível em YouTube e outras redes. Então, isso é bem importante para nós consolidar essas informações. Eu que agradeço, Jardel, né? Desejo sucesso, né? Obrigado aí pela paciência em ter nos ouvido aí, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Desejo sucesso a todos vocês, principalmente ao Nucleovet, e meus agradecimentos aí pela nova oportunidade de estar participando do Simpósio Brasil Sul aí. Muito obrigado. Certamente, mas o Nucleovet que fica honrado aí com a participação e a oportunidade de ouvir os conhecimentos do senhor aí. Imagine. Muito obrigado. Imagine. Obrigado. Saudações.